bem-vindos ao programa Saber Direito. Vamos dar início a mais um ciclo de aulas e essa semana vamos falar sobre as espécies tributárias. Meu nome é Patrícia Postigo Varela Canhada, sou advogada em São Paulo, sou especialista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa semana nós vamos tratar das espécies tributárias. Na aula de hoje vamos falar sobre trazer noções gerais de direito tributário. Na segunda aula, vamos trazer um apanhado sobre os impostos e também os impostos federais. Na terceira aula, vamos falar dos impostos estaduais e dos impostos municipais. Na quarta aula, vamos abordar os empréstimos compulsórios e as contribuições. E na última e quinta aula, nós vamos abordar as taxas e contribuição de melhoria. Bom, qualquer início de estudo sobre direito tributário deve começar pela análise da Constituição Federal. É na Constituição Federal que nós encontramos todas as diretrizes de um estudo de direito tributário, principalmente nos artigos 145 a 156 da Constituição Federal. É principalmente nesses artigos que nós devemos pautar qualquer estudo de direito tributário. Bom, a principal fonte de arrecadação de qualquer Estado é o tributo. São os tributos que financiam um Estado. É a fonte genuína de manutenção de um Estado. Em um sistema republicano como o nosso, o poder de quem elege as pessoas que vão instituir os tributos é o povo. República é um termo que tem origem no latim e quer dizer res publica. Então, é o povo quem elege os seus representantes, nesse caso o Poder Legislativo, e é o Poder Legislativo quem tem competência tributária para criar os tributos. O que é competência tributária? Então, competência tributária é o exercício do poder de tributar. Alguns doutrinadores afirmam que competência tributária é um dever. Mas eu entendo, e a grande maioria da doutrina entende, que competência tributária é uma faculdade. O ente político, no caso a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem exercer essa faculdade que é outorgada pela Constituição Federal ou não. Um exemplo que auxilia, corrobora com a ideia de que a competência tributária é uma faculdade é o artigo 153 da Constituição Federal, que prevê como sendo competência tributária da União a instituição do imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi criado. Então, apesar da previsão da Lei Complementar 101 de 2000, que afirma que competência tributária é um dever e a não instituição de um tributo, de instituição de competência de um determinado ente da federação causaria a responsabilidade fiscal, nós acreditamos que essa previsão deve ser vista com restrições, porque quando não há essa responsabilização, como no caso da União, pela não previsão do imposto sobre grandes fortunas. Por outro lado, quando um determinado tributo tem parte da sua receita pertencente a outro ente da federação, eu acredito que, nesse caso, nós podemos falar que há um dever de criar esse tributo, que é o exemplo do artigo 158 da Constituição Federal, que prevê que 25% da arrecadação do Estado, com o imposto de circulação de mercadorias e serviços, deve ser direcionado aos municípios. Bom, vamos falar também um pouquinho das outras características da competência tributária. A competência tributária, ela também é indelegável. O que é indelegabilidade? A Constituição, ela prevê o seguinte: a competência tributária prevista para um determinado ente da federação, ou União, ou Estados, Distrito Federal ou municípios, não pode ser delegada a outro ente da federação. Então, não pode a União, que deixou de prever o imposto sobre grandes fortunas, delegar aos municípios essa competência, para que os municípios instituam esse tributo. Então, a competência tributária, ela é indelegável.
Outra característica é a mutabilidade. A competência tributária ela é mutável, ela pode ser alterada por emenda constitucional. Então, temos aí outra característica da competência tributária. E ela é imprescritível. Então, sua não utilização não faz com que aquele ente que tenha a competência outorgada pela Constituição perca essa competência porque deixou de instituir um determinado tributo. Então, como o exemplo que a gente deu, a União, que ela até hoje não previu o imposto sobre grandes fortunas, ela não perde esse direito de prever. Não é porque até hoje ela não instituiu que ela, se quiser instituir a partir de 2009, ela não teria esse direito. Então, uma das características também é a imprescritibilidade da competência tributária. O instrumento para a criação do tributo é a lei ordinária. Mas o tributo ele também pode ser criado por medida provisória e lei complementar. Nós vamos tratar dessas outras hipóteses normativas no decorrer das aulas, para que a gente não pare e comece a tratar de medida provisória e lei complementar. A Constituição, então, como a gente disse, ela outorga o poder de tributar. Competência tributária é o poder de tributar. Então, ela fala quais são os tributos de competência da União, os tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Qual a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa? Vocês devem estar se questionando, bom, mas nem sempre eu vejo um determinado ente que está previsto na Constituição como aquele que tem o poder de criar determinado tributo, mas nem sempre é ele quem cobra esse tributo. Então, a gente precisa diferenciar competência tributária de capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa é o poder de arrecadar tributos e ficar com o produto dessa arrecadação. Então, é o dever de arrecadar, fiscalizar e administrar os tributos. A capacidade tributária ativa, diferente da competência tributária, ela pode ser delegada. Então, um determinado ente da federação que tenha competência, mas por inúmeras razões não tenha condições de arrecadar ou fiscalizar, ele pode delegar a um outro ente, e aí um ente político ou não político, essa capacidade. E aí nós podemos falar que a capacidade tributária ativa, ela é um dever. Então, a competência, como a gente viu, ela é uma faculdade. Agora, a capacidade tributária ativa, não. Uma vez transferida para um outro ente, político ou não, a capacidade de cobrar, de fiscalizar e de arrecadar tributos, ela deve ser exercida. E aí, sob pena de não sendo arrecadada, aí sim, ser responsabilizado fiscalmente na previsão trazida pela Lei Complementar 101 de 2000, artigo 11. Então, a capacidade tributária ativa, como a gente disse, a quem foi delegado o dever de arrecadar, fiscalizar e administrar determinado tributo, esse é um poder-dever. Então, não sendo realizada, ele pode ser responsabilizado nos termos do artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000. Então, quem tem competência tributária ativa, tem capacidade tributária ativa. Mas, nem sempre quem tem capacidade tributária ativa tem competência tributária ativa. Então, essa diferença tem que ficar bem clara para vocês. A Constituição, ela traz a competência de criar o tributo e faz a diferenciação de cada tributo para cada ente político. E esse ente político pode delegar essa competência. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. O antigo INSS, ele tinha, que hoje, na verdade, é a Super Receita, mas o antigo INSS, ele tinha o poder de arrecadar, fiscalizar e administrar as contribuições sociais. A OAB é um exemplo, né, para os advogados. A OAB também ela arrecada, fiscaliza, administra as contribuições dos advogados. O CRM também. Então, essa é a delegação
da capacidade tributária ativa. E quem pode receber essa capacidade tributária ativa? Então, são dois. A capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada para um ente político. Então, pode a União delegar a sua capacidade tributária ativa para os municípios. Um exemplo da delegação entre entes políticos está previsto no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, em que a União ela pode delegar essa capacidade aos municípios que assim optarem para arrecadar, fiscalizar, cobrar o imposto sobre propriedade territorial rural, que é de competência tributária da União. Essa delegação também ela pode se dar entre entes não políticos. E quando acontece isso, quando a delegação é de um ente político a um ente não político, nós temos a figura da parafiscalidade, vocês já devem ter ouvido falar. A parafiscalidade, então, é a delegação da competência tributária ativa de um ente político para um ente não político. E esse ente não político, ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público, e que são fundações ou autarquias, que foi o exemplo que eu dei para vocês, do INSS, da OAB, do CRM. A delegação também pode se dar para pessoa jurídica de direito privado, concessionárias, permissionárias, agindo em nome do Estado, quando nós temos, por exemplo, a cobrança da taxa de água. Né? É um exemplo de delegação da capacidade tributária ativa para um ente não político, no caso, pessoa jurídica de direito privado. E terceira hipótese de uma delegação para um ente não político é a delegação para uma pessoa física, que são os tabeliões. É um exemplo. Eles também estarão arrecadando tributos em nome de um ente não político. Então, eu acho que o que tem que ficar muito claro é a capacidade tributária ativa, ela pode ser exercida por quem não tem a competência tributária. Então, ele não tem competência para criar, para instituir esse tributo. Agora, quem tem competência, tem capacidade. Isso ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Feitas essas considerações, a gente precisa lembrar que direito tributário é um conjunto de normas jurídicas que versam sobre instituição, arrecadação e fiscalização. Nós temos um professor paulista chamado Geraldo Ataliba, falecido, mas um grande tributarista, e que dizia o seguinte, que o direito tributário, ele responde a 4 questões. E as questões, elas são, essas quatro questões falam o seguinte, quem paga, a quem se paga, quanto se paga, e quando surge o dever de pagar? Essas são as respostas que o direito tributário deve nos dar. Então, quem paga, a quem se paga, quanto se paga e quando surge o dever de pagar. Para o professor Paulo de Barros Carvalho, também grande tributarista, o direito tributário também nos traz considerações sobre as atividades de fiscalização e arrecadação. Bom, a gente já trouxe noções gerais de direito tributário, competência tributária, capacidade tributária ativa. Então, quem pode criar os tributos? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, como estão previstos nos artigos 145 a 156 da Constituição Federal, que a gente vai tratar aí ao longo dessas 5 aulas. Agora, o que é tributo? Um conceito muito importante de direito tributário é o que é tributo. Não é função do legislador, não é função do poder legislativo conceituar. Mas muitas vezes ele tenta trazer conceitos dentro das leis. E aqui ele andou bem. No artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos um conceito muito utilizado pela doutrina do que é tributo. E eu vou ler para vocês para ficar mais fácil. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. E ele traz as 5 características de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vamos retomar aí as 5 características de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Bom, prestação pecuniária compulsória. Tributo não é pago de forma voluntária. Então, afasta qualquer prestação voluntária. Acredito que ninguém aqui pague tributo de livre e espontânea vontade, né? É um comportamento obrigatório de uma prestação em dinheiro. Então, uma prestação pecuniária compulsória. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui, a lei, na verdade, traz um pleonasmo. Quando ela fala prestação pecuniária, não precisaria, logo após, trazer em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, porque se é pecúnia, é em moeda. Né? Mas ela retoma, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, gerou uma dúvida, quando a legislação fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, se os serviços militares, eleitorais, poderiam ser considerados tributos. E aí estariam aqui, nesse conceito, em cujo valor nela se possa exprimir. Isso foi uma dúvida que surgiu, que hoje já foi afastada. Na verdade, os serviços militares, serviços eleitorais não são tributos e já é uma dúvida superada. O que se acredita hoje, quando o artigo 3º do Código Tributário Nacional afirma em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, acredita-se que o que ele quer dizer é que o tributo ele pode ter outras expressões que não a moeda. Então, a gente tem a UFIR, né, que é a Unidade Fiscal de Referência, a UFM, que é a Unidade Fiscal do Município, a UFESP, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Mas, então, o tributo ele pode ser cobrado dessa forma, na verdade, ter essa expressão, mas ele deve ser pago em dinheiro. Né? Isso já ficou bem claro. Então, é a forma como ele pode ser cobrado, mas não como ele vai ser pago. Então, é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Essa é uma característica muito importante. Por quê? Multa não é tributo. Juro não é tributo. Então, tributo não é sanção de ato ilícito, instituída em lei. Então, não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei. Como a gente disse no início, todo tributo deve ter sua criação por meio de lei. Né? O princípio, a gente tem no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, e no artigo 150, inciso 1, a previsão de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E o artigo 150 também traz que todo tributo, toda exigência ou aumento de tributo não pode ser feito sem lei que o estabeleça. Então, o legislador visou afastar as obrigações de vontade. A obrigação tributária nasce da vontade da lei. Então, a terceira característica do conceito de tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. A quarta característica do tributo é instituída em lei. Então, todo tributo deve ser criado ou majorado mediante lei. Essa previsão está no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, e artigo 150. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. A quinta característica do conceito a quinta característica de tributo é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, quem tem competência tributária ou capacidade tributária ativa deve cobrar esse tributo. Então, é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o agente fiscal ele não tem discricionariedade para a cobrança desse tributo. Agora que já falamos um pouco do conceito de tributo,
é importante trazer também os 5 aspectos da norma de incidência tributária. Então, a norma, que é instituída por lei, que vai cobrar o tributo, nós chamamos em direito tributário de norma de incidência tributária. A norma de incidência tributária, ela tem 5 aspectos. Tá? Então, quais são os 5 aspectos da norma de incidência tributária? O aspecto material, aspecto temporal, aspecto espacial, aspecto pessoal e aspecto quantitativo. Vamos falar um pouquinho desses 5 aspectos. O que é o aspecto material? É a materialidade do tributo. O aspecto material, ele traz os fatos abstratamente previstos sobre os quais vão incidir aquele tributo. Então, o aspecto material ele é sempre formado por um verbo e um complemento, porque ele vai prever uma ação do contribuinte que será tributada. Então, toda ação, ela pressupõe um verbo. Vamos dar um exemplo de um aspecto material, auferir renda. Auferir renda é um fato abstratamente previsto pela norma, que uma vez verificado, gera a obrigação de pagar tributo. Gera a obrigação de quem? Do contribuinte, de levar dinheiro aos cofres públicos. Tá? Esse é o aspecto material, ele vai prever a materialidade da norma. O aspecto temporal, ele nos delimita qual o momento do nascimento da obrigação tributária. Então, a partir de que momento nasceu a obrigação de levar dinheiro aos cofres públicos? O que é muito importante a gente diferenciar é aspecto temporal de momento do pagamento, de data do pagamento. Isso não são iguais. Né? Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. O aspecto temporal do IPVA, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é ser proprietário, então verbo mais complemento, aspecto material, no dia 1º de janeiro de um determinado ano. Então, ser proprietário em 1º de janeiro de um determinado ano, nasce a obrigação tributária de recolher IPVA. Agora, o IPVA não é pago em 1º de janeiro de um determinado ano. Eu não estou nas comemorações do ano novo e estou pagando IPVA. Então, é diferente aspecto temporal de momento do pagamento. Né? Tem um prazo para que você recolha IPVA, pode ser até parcelado. Então, o momento do pagamento difere de aspecto temporal. O aspecto temporal, então, é quando nasce a obrigação de pagar, né? A obrigação tributária. E tanto o aspecto material quanto o aspecto temporal estão previstos obrigatoriamente numa norma tributária, uma hipótese de incidência tributária. Vamos voltar no terceiro aspecto da hipótese de incidência. O terceiro aspecto da hipótese de incidência é o aspecto espacial. O aspecto espacial, ele delimita a abrangência daquela norma. Em que território aquela norma vai incidir. Então, se é uma norma de incidência tributária municipal, o aspecto territorial, espacial, é um município. Uma hipótese de incidência tributária da União, o aspecto territorial é o território nacional. Então, ele vai delimitar qual é a abrangência espacial, territorial, de uma hipótese de incidência tributária. Ficou alguma dúvida? Então, vamos para o quarto aspecto. Quarto aspecto é o aspecto pessoal. No aspecto pessoal, a norma de incidência tributária ela deve prever o sujeito ativo e o sujeito passivo de uma obrigação tributária, da criação de um determinado tributo. Então, ela vai prever quem deve pagar e a quem se deve pagar. Então, nós temos como exemplo, a gente já deu o exemplo do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, que é o IPVA. Ele é um tributo estadual. Tá? Então, ser proprietário de veículo automotor, a norma de incidência tributária, ela vai prever quem é o sujeito passivo dessa obrigação. Quem deve pagar? O proprietário de veículo automotor. E a quem se deve pagar? Ao Estado, porque é um tributo de competência tributária dos Estados.
Então, esse é o aspecto pessoal. E, por fim, o último aspecto, o aspecto quantitativo. O aspecto quantitativo, ele se subdivide em base de cálculo e alíquota. O que é o aspecto quantitativo? É o aspecto que vai determinar quanto eu devo pagar. Ele é formado pela base de cálculo. Base de cálculo, ela dimensiona a grandeza econômica a ser tributada. Então, no caso do IPTU, por exemplo, vamos mudar aí um pouco de exemplo. IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Quem deve pagar o IPTU é o proprietário de imóvel urbano. Qual a grandeza a ser tributada? É o valor venal do imóvel. Então, a base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. E por que a alíquota? Porque a alíquota ela vai determinar que cota dessa grandeza deve ser tributada. Então, ela tira parte dessa riqueza do contribuinte e determina que cota deve ser entregue aos cofres públicos. Essa é a conceituação de alíquota. Então, nós fechamos aí os 5 aspectos da norma de incidência tributária. Aspecto material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo. Então, agora vamos ouvir uma questão que vai tratar do próximo assunto que nós vamos tratar na aula. Meu nome é Felipe e eu queria saber se o governo tem limites para cobrar tributos do povo. Muito bem, Felipe, a sua questão. Tem sim. A Constituição, ela prevê o poder de tributar, como a gente já tratou, e também ela prevê limites a esse poder de tributar. Os limites ao poder de tributar estão previstos, alguns desses limites, no artigo 150 da Constituição Federal, sob pena, se não houvesse essa previsão, de os entes políticos usarem de forma arbitrária o poder de tributar outorgado pela Constituição Federal. Esses limites, o núcleo desses limites são as imunidades e os princípios. Vamos, então, começar tratando dos princípios constitucionais tributários. Vamos começar pelo princípio da igualdade ou isonomia, que está no artigo 150, inciso 2, da Constituição Federal. Ele fala o seguinte: instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, a Constituição aqui, ela não permite o tratamento desigual a contribuintes que estejam na mesma situação. Então, se eu sou proprietária de um veículo automotor, que é idêntico a um veículo automotor, que tenha, qual é o seu nome? Ednardo. Que seja de propriedade sua, então, nós temos o mesmo veículo, nós não poderemos ser tributados de forma diferente. Então, a tributação ela tem que ser igual quando os contribuintes estão na mesma situação. Isso é o que diz o princípio da isonomia e da igualdade. O princípio da anterioridade é um dos princípios mais importantes em direito tributário. O que diz o princípio da anterioridade? Ele não permite a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, se eu tenho uma lei que foi editada num determinado ano, o que diz o princípio da anterioridade? Eu não posso cobrar o tributo naquele mesmo exercício financeiro. E exercício financeiro, no sistema tributário nacional, coincide com o ano civil. Tá? Então, eu não posso cobrar nesse mesmo ano. E por quê? Qual a razão do princípio da anterioridade, dessa previsão constitucional? Para evitar a surpresa do contribuinte, para que o contribuinte ele possa se preparar para aquela cobrança. Né? Então, se é a cobrança de um novo tributo ou a majoração de um tributo já existente, ele tem que estar preparado para aquela cobrança e é por isso, é essa a razão do princípio da anterioridade. Mas a gente vai ver, quando a gente tratar especificamente dos tributos, dos impostos, das contribuições, nós vamos ver que tem alguns tributos que não são obrigados a respeitar o princípio da anterioridade. Mas a gente vai tratar em outras aulas.
E o princípio também da irretroatividade, que estabelece a impossibilidade de cobrança de tributos a fatos geradores já ocorridos. Isso é o que fala o princípio da irretroatividade, é um dos princípios mais importantes em direito tributário. Um outro princípio também que limita o poder de tributar é a vedação ao confisco. Então, não pode nenhum ente da federação utilizar tributos para confiscar riquezas, né? Então, com efeito de confisco, um tributo ele não pode ter uma alíquota ou uma base de cálculo que não permita ao contribuinte ou que retire grande parte da riqueza daquele contribuinte, ao ponto de ser confiscatória, né? O tributo também não pode ter essa função. E o princípio da liberdade de tráfico. Eu não posso ter um tributo que impeça o meu direito de ir e vir, ou que limite meu direito de ir e vir. A gente pode dar um exemplo, eu não poderia ter um tributo na fronteira do estado de São Paulo, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Apesar de muito paulista querer impedir o acesso dos cariocas ao estado, é inconstitucional. Eu não posso prever um tributo que limite o direito de ir e vir. Então, essa é uma limitação também prevista na Constituição Federal. Além dos princípios, nós temos também as imunidades como também um limite ao poder tributário. Mas as imunidades nós vamos tratar na segunda aula, quando a gente falar dos impostos. Agora vamos falar um pouquinho da classificação das espécies tributárias, que na verdade é o tema dessas 5 aulas que nós vamos ter durante essa semana, são as espécies tributárias. E a classificação, muitas são as classificações das espécies tributárias. E eu acredito que não haja uma classificação certa ou errada. O que há é uma classificação útil ou inútil. Tá? Então, não há uma classificação que seja errada ou certa. Se ela for útil, tudo bem. Então, tem alguns doutrinadores que dividem os tributos em tributos vinculados e não vinculados. Quem divide os tributos em vinculados e não vinculados, ela afirma o seguinte, que os tributos vinculados são aqueles que são cobrados mediante uma atividade, que estão vinculados a uma atividade estatal. Então, eles só podem ser cobrados quando o Estado tem alguma atividade vinculada ao contribuinte. Esses seriam os tributos vinculados. Tributos não vinculados, por sua vez, seriam os tributos que são cobrados independentemente de uma atividade estatal. Então, essa é uma classificação que nós chamamos de classificação bipartida. Tá? Nós temos também a classificação tricotômica. O que é a classificação tricotômica? A classificação tricotômica, ela divide em impostos, taxas e contribuição de melhoria. Onde que nós encontramos essa classificação? Na própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz, no artigo 145, a seguinte previsão. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, ela traz uma classificação tricotômica. Mas, no decorrer dos artigos, de todos os artigos que tratam do sistema tributário nacional, a gente verifica que existem outras espécies. E outras espécies que têm diferenças dessas 3 e que, no meu entender, não seriam possíveis de serem classificadas na mesma espécie tributária. Então, eu adoto a classificação quinquipartida, e grande parte da doutrina adota a classificação quinquipartida, que ela divide os tributos em 5 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Então, essa é a classificação quinquipartida, ela divide em 5 espécies tributárias. E é essa que nós vamos adotar aí ao longo dessas 5 aulas, será essa a classificação. Tá? E como se chega a essa classificação? Para se chegar a essa classificação, nós temos 3 critérios.
O primeiro critério é a previsão, exigência constitucional, de previsão legal, de que a arrecadação daquele tributo esteja vinculada a uma atividade do Estado. Então, qual é, para ficar mais claro em outras palavras? É uma exigência, essa primeira exigência é, a Constituição tem que prever que a lei que criar esse tributo vincule a sua cobrança a uma atividade do Estado referida ao contribuinte. Tá? Então, essa é a primeira exigência. Só para a gente dar um exemplo, as taxas estão vinculadas a uma atividade estatal. Elas só podem ser cobradas mediante uma atividade do Estado precedente. Nós vamos ver quando a gente tratar das taxas. Tá? A segunda exigência para essa classificação quinquipartida é a exigência constitucional de destinação específica do produto da arrecadação. Então, quando há uma exigência constitucional, quando a Constituição diz que a lei que cria aquele tributo deve dar uma destinação específica para o produto da arrecadação, esse é um outro critério. Nós vamos estar diante de uma outra espécie. Então, vamos dar aí um exemplo. As contribuições, elas têm, então, a lei que cria as contribuições, ela tem que dar destinação específica para o produto dessa arrecadação. E o terceiro critério é exigência constitucional de previsão de restituição desse tributo. Então, quando a lei também for, a Constituição exigir que a lei preveja a devolução desse tributo ao cabo de um determinado período, nós teremos uma outra espécie. Infelizmente, o único tributo que tem essa previsão são os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios é a única espécie tributária que deve ter a previsão na lei de sua criação, a previsão de restituição dos tributos. Então, ficou claro para vocês essa classificação quinquipartida? Respondendo sim e não a esses critérios, nós vamos chegar em 5 classificações. Então, nós vamos falar rapidamente das 5 espécies que nós chegamos respondendo essas questões. Então, primeiro, os impostos. Os impostos, eles não estão vinculados a uma atividade estatal. Então, o primeiro critério, que é vinculação a uma atividade do Estado para arrecadação daquele tributo referido ao contribuinte, os impostos não estão. Os impostos não têm destinação específica para a receita que for arrecadada. Não pode haver previsão na lei que cria os impostos de destinação específica do produto da arrecadação. E também não há a previsão de restituição do valor pago a título de imposto para o contribuinte ao final de um determinado período. Então, nós respondemos não aos 3 critérios, e quando a resposta for não aos 3 critérios, nós estaremos diante de um imposto. Segunda espécie tributária, que são as taxas. Então, vamos também questionar essas 3 exigências para as taxas e ver se a gente chega a outras respostas, para que a gente tenha uma outra espécie tributária. Então, as taxas, diferente dos impostos, elas estão vinculadas a uma atividade do Estado. Então, deve haver uma atividade estatal referida ao contribuinte para que haja a criação de uma taxa. A taxa também tem previsão específica, destinação específica do produto da sua arrecadação. Deve haver na lei que instituiu uma taxa a previsão de uma destinação específica. Então, ela responde sim à primeira exigência, sim à segunda exigência, mas ela também não vai ser devolvida ao contribuinte ao final de um determinado período. Então, ela responde sim, sim e não. Estamos diante de uma outra espécie tributária, que são as taxas. Contribuições de melhoria, é uma terceira espécie tributária. As contribuições de melhoria, a Constituição exige que ela esteja vinculada a uma atividade estatal. Então, quando a gente tratar das contribuições de melhoria, vocês vão ver que ela está vinculada a uma obra pública. Então, há a exigência de uma atividade do Estado referida ao contribuinte para que possa ser cobrada a contribuição de melhoria. Respondemos sim à primeira exigência. A contribuição de melhoria, por sua vez, não há previsão de destinação específica do produto da arrecadação. Tá? Então, respondemos não ao segundo critério.
A lei que cria a contribuição de melhoria não deve prever, por exigência constitucional, não deve e não pode, sob pena de ser outra espécie, não contribuição de melhoria, destinação específica para o produto, do produto arrecadado. E também não há a previsão de restituição ao final de um determinado período. Então, essas são as características das contribuições de melhoria. As contribuições também não estão vinculadas a uma atividade estatal referida ao contribuinte. Na verdade, as contribuições, não há exigência constitucional de que ela esteja vinculada a uma atividade estatal. E por que nas contribuições eu estou frisando não há exigência constitucional? Porque quando a gente tratar das contribuições, a gente vai ver que as contribuições, a materialidade, vocês lembram quando a gente falou do aspecto material, né, que tratam quais são os fatos que vão dar causa às contribuições, ela não está prevista na Constituição Federal. E quando a gente tratar das contribuições, a gente vai ver que ela pode ser a materialidade de outros tributos. Então, se ela coincidir com a materialidade de um tributo que tenha referibilidade a uma atividade estatal, ela vai ter, mas não há a exigência constitucional. Ficou claro? Tá? Então, a Constituição não exige que a lei que crie as contribuições, elas estejam vinculadas a uma atividade estatal, mas a lei que há a instituir, uma lei ordinária, pode prever essa vinculação. Tá? Porque ela pode ter materialidade, por exemplo, de uma taxa que tem vinculação a uma atividade estatal. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente tratar das contribuições. Segunda exigência, a destinação específica do produto da arrecadação. As contribuições, elas têm a exigência constitucional para que as contribuições tenham destinação específica do produto da arrecadação. Nós vamos dar um exemplo, as contribuições sociais, no artigo 195, a Constituição Federal prevê que as contribuições sociais são destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Isso é destinação específica. Tá? Então, está previsto na Constituição Federal. E elas também não têm a previsão de serem restituídas ao final de um determinado período. E, por fim, a última espécie tributária, que são os empréstimos compulsórios, eles não estão vinculados a uma atividade estatal. Há previsão de destinação específica, então, há previsão de destinação específica do produto da arrecadação. Se vocês colocarem essas exigências uma embaixo da outra, e das 5 espécies tributárias, vocês vão ver que nenhuma coincide. Né? Uma responde sim e não. Empréstimo compulsório é o único que responde sim, que serão devolvidas ao final de um determinado período. E nós chegamos aí à classificação quinquepartida que eu falei para vocês no início. Então, é a classificação que eu adoto e é a classificação que nós vamos ver ao longo dessa semana, que são as 5 espécies tributárias. Nós temos mais uma questão, vamos ouvi-la sobre os tributos. Meu nome é Yuri e eu gostaria de saber quais são os tributos que nós pagamos no nosso dia a dia. Muito bem, Yuri. Essa é uma questão da grande maioria dos contribuintes, né? Quais são os tributos que nós mais pagamos no nosso dia a dia? Na verdade, nós pagamos muitos tributos, né? Nós somos tributados aí diariamente em vários momentos do dia. Mas os tributos que nós mais pagamos são os tributos que incidem sobre o consumo, né? Que é o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, na verdade, PIS e COFINS que são pagos pelas empresas, mas que estão embutido no preço das mercadorias que nós compramos. Então, esses são os tributos que nós pagamos, que mais pagamos no nosso dia a dia. Agora, também quem tem carro paga o IPVA, né? Imposto sobre propriedade de veículo automotor. Quem tem casa e é proprietário de um imóvel urbano deve pagar o IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Se for uma propriedade rural, ITR, na verdade, várias são as materialidades que são escolhidas pela Constituição Federal e que são tributadas, né? Várias são as riquezas,
os serviços e o patrimônio que é escolhido pelo constituinte para gerar tributo. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa aula? Na verdade, nós buscamos trazer um apanhado de direito tributário, competência tributária, as limitações, noções de direito tributário, conceito de tributo e classificação tributária. Ficou claro que há outras classificações, mas eu acho que essa até é mais didática para que a gente consiga tratar de todas as contribuições, de todos os tributos que são tratados pela Constituição Federal. Bom, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Nós trouxemos noções gerais de direito tributário e eu espero vocês na próxima aula. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Essa semana estamos tratando das espécies tributárias. Meu nome é Patrícia Postigo Varela Canhada, sou advogada tributarista em São Paulo e especialista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa semana nós estamos tratando das espécies tributárias e na nossa última aula nós tratamos das noções gerais de direito tributário. Falamos das classificações das espécies tributárias, dos princípios, das imunidades, das limitações ao poder de tributar, falamos um pouco de competência tributária, capacidade tributária ativa, e hoje nós vamos tratar especificamente dos impostos. Vamos trazer noções gerais dos impostos e depois trataremos dos impostos federais. Nós contamos também com a colaboração de alunos, que vão também nos dar sugestões, fazer perguntas. Como nós já dissemos na última aula, os tributos são a fonte genuína de arrecadação do Estado. E dentre essas fontes genuínas, a mais genuína são os impostos. E se nós lembrarmos da classificação que nós fizemos na última aula, que são cinco espécies tributárias, vocês vão lembrar que a gente falou que os impostos, eles não têm vinculação com uma atividade do Estado. A arrecadação dos impostos não deve estar vinculada a uma atividade estatal. E por isso ele é a fonte mais genuína. Porque os impostos, uma vez acontecido o fato previsto na norma, o contribuinte já deve pagar o tributo, independente de uma atividade do Estado. Então, são os impostos que mantêm os estados. Os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios. Os impostos, a Constituição prevê quem tem competência tributária para instituir os impostos. Nós vamos ter 9 impostos de competência tributária da União. Nós vamos ter 3 impostos da competência tributária dos estados e do Distrito Federal. E nós vamos ter 3 impostos da competência tributária dos municípios e do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele acumula a competência para instituir impostos estaduais e municipais. Tá ok? Os impostos, como a gente disse, ele é a fonte genuína de arrecadação do Estado. E lembrando a classificação, ele não está vinculado a uma atividade do Estado. Então, ele responde não àquela primeira exigência que a gente tratou na última aula. Ele não pode ter destinação específica. Então, a Constituição determina que a receita arrecadada não pode ter destinação específica, sob pena de um imposto ser declarado inconstitucional. Então, se a lei
prever destinação específica para o produto da arrecadação de um imposto, ele pode ser declarado inconstitucional. E também não há previsão de restituição da receita arrecadada a título de imposto ao contribuinte ao final de um determinado período. A título de exemplo, nós tivemos no estado de São Paulo a majoração da alíquota do ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, interestadual, intermunicipal e de comunicação. Esse, para facilitar, a gente vai chamar de ICMS. Teve uma legislação estadual que majorou a alíquota de 17% para 18%. E o que diz essa lei que majorou a alíquota? Ela destinou esse 1% que foi majorado para o custeio, para um fundo que iria custear a construção de casas populares. O objetivo, muito plausível. Mas onde está a inconstitucionalidade dessa lei? Na vinculação do produto da arrecadação. E foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não pode haver destinação específica para o produto da arrecadação do imposto. Isso tem que ficar muito claro. Então, a legislação não pode prever essa destinação específica. Bom, os impostos, eles incidem em 3 hipóteses. Né? Os impostos, eles incidem sobre o patrimônio, sobre rendimentos e sobre atividade econômica. Então, sobre patrimônio, rendimentos e atividade econômica. Então, são essas 3 situações que vão gerar a tributação por meio do imposto. Então, vamos falar quais são os impostos que incidem sobre o patrimônio. IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá? Vamos ter também o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, lembrando, como a gente falou na última aula, o IGF ainda não tem lei instituindo. Tá? Ele é um imposto de competência tributária da União. E o IOF, que é um imposto que incide sobre operações financeiras. Então, todos esses impostos, eles incidem sobre o patrimônio. Patrimônio, rendimentos. O único imposto que incide sobre rendimentos é o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Esse é o único imposto que incide sobre os rendimentos. E também, por último, temos os impostos que incidem sobre as atividades econômicas. Vai ser ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, intermunicipal, interestadual e comunicação. ICMS tem um nome longo. IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos ter também o ISS, Imposto sobre Serviços, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação. Então, esses são os impostos discriminados na Constituição e que nós vamos tratar mais especificamente de cada um deles. Tá? Como falamos na última aula, o poder de tributar ele é bipartido. Né? Então, ele tem o poder de tributar previsto na Constituição, que é a competência tributária, que tem também as limitações. Lembra que nós falamos dos princípios e das imunidades, né? Tem princípios que eles têm aplicação específica para os impostos. E são desses princípios que nós vamos tratar agora. Tá ok? Esses princípios, nós vamos falar primeiro do princípio da capacidade contributiva. Ele está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que diz o princípio da capacidade contributiva? Ter capacidade contributiva é ser contribuinte, é dar causa ao fato gerador. Então, eu tenho capacidade contributiva se eu realizei aquele fato previsto de forma abstrata na norma.
Então, se eu oferir renda, eu sou contribuinte do imposto sobre a renda. Tá? Então, ter capacidade contributiva é realizar o fato previsto abstratamente na norma. Eu posso ser contribuinte, eu posso ter capacidade contributiva, mas não ter capacidade financeira. Qual a diferença da capacidade financeira para a capacidade contributiva? A capacidade contributiva, como eu disse, é ser contribuinte. Capacidade financeira é ter dinheiro para pagar o tributo. Então, eu posso ser contribuinte e não ter capacidade financeira? Posso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou no shopping, fiz minhas compras e preenchi um cupom para concorrer a uma Ferrari, né, que vai ser sorteada no final do ano. E fui premiada com essa Ferrari. Se eu sou proprietária de um veículo automotor, eu devo que tributo? Muito bem. Eu sou contribuinte do IPVA. Agora, eu só tenho essa Ferrari. Na verdade, em casa, eu tenho um Fusca. Eu não tenho capacidade financeira para pagar o IPVA que incide sobre a Ferrari. Né? Então, eu sou proprietária de uma Ferrari, eu tenho capacidade contributiva, mas eu não tenho dinheiro. Isso importa para o fisco? Não. Não. Nem que eu tenha que vender o bem para pagar o tributo, ou passar o bem para alguém para que outra pessoa recolha esse tributo, eu tenho que fazê-lo sob pena do fisco apreender esse bem para o recolhimento do imposto e depois do bem ser levado a leilão, ser devolvido o saldo remanescente. Nós vamos ter uma questão. Vamos lá. Meu nome é Plínio Minuzzi. A pergunta é a seguinte, professor. No caso da incapacidade absoluta na esfera civil, esse incapaz, ele também tem a capacidade contributiva? Muito boa pergunta, Plínio. Na verdade, a incapacidade civil não gera a incapacidade tributária. Então, eu posso ser contribuinte e não ter capacidade civil. Né? Isso não é... O direito tributário não busca, não tem esse mesmo conceito de capacidade do direito civil. Então, eu posso ter um menor que herda um imóvel, determinado imóvel do seu pai, por exemplo. Então, faleceu o pai de um menor e esse imóvel é transferido para o herdeiro, que no caso pode ser um menor. Ele vai ser devida nessa transferência o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá? Então, na verdade, não tem essa vinculação, a capacidade contributiva não está vinculada à capacidade civil. Apesar do direito tributário ser um direito que a gente chama de aglutinação. O direito tributário é um direito de aglutinação, polissêmico, que a gente fala, doutrina, né, fala. Ele busca os seus conceitos em outras esferas do direito. Então, não pode o direito tributário falar o que é ser proprietário para o direito tributário, ou o que é ser... o que é renda para direito tributário, né? O que é município. Então, o conceito de município eu vou buscar no direito administrativo. Os conceitos são buscados em outras matérias do direito. Né? O direito tributário ele não pode criar conceitos específicos para o direito tributário apenas para aumentar a tributação. Mas, para o direito tributário, não importa ser capaz ou não, e aí o conceito do direito civil. O incapaz também é contribuinte. Né? Eu brinco que, na verdade, hoje somos todos contribuintes, e todos são contribuintes. Né? O que importa é verificar a ocorrência do fato. Ocorrendo o fato, é devido tributo. Respondido? Ok. Mais uma questão, seu nome? Ademir, Faculdade Forte. Você fala que o direito não pode ser criado com fim específico, né? Nós tivemos recente a queda do CPMF, e quando foi criado era com destinação para a saúde. Por que não foi considerado inconstitucional? Ademir, interessante sua pergunta, mas a CPMF é uma contribuição. A contribuição, ela pode ter destinação específica. Nós vamos falar das contribuições na quarta aula. Quem não pode são os impostos. Tá?
A CPMF não é um imposto. O imposto não pode ter destinação específica. Lembra do exemplo que eu dei? O Estado de São Paulo, quando majorou a alíquota do ICMS e destinou para a construção de casas populares, foi declarada inconstitucional essa majoração. Tá ok? Então, falamos do princípio da capacidade contributiva e agora vamos para outro princípio, que é o princípio da irretroatividade. Nós falamos um pouquinho também na primeira aula, é a impossibilidade de cobrança de impostos, e aqui porque estamos falando de impostos, cobrança de impostos sobre fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, eu não posso cobrar um imposto sobre fatos geradores ocorridos antes da lei que os criou. Esse princípio está previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A. Princípio da anterioridade. Esse princípio, ele trata do seguinte, é vedada pela Constituição Federal a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. O princípio da anterioridade, como a gente também já viu, qual é o intuito do princípio da anterioridade? É preparar o contribuinte para aquele imposto, para a criação ou majoração. E por que há essa necessidade? E a gente vai lembrar, num passado não muito distante, era comum as leis que eram editadas no final do ano para majoração de tributos. Então, nós estávamos ali entre o Natal e o Ano Novo, todos nas festividades, e saía uma lei majorando um tributo, né? Que ela já era cobrada no exercício seguinte. Por quê? Porque a legislação fala, a Constituição traz o princípio da anterioridade, que você não pode cobrar no mesmo exercício financeiro. O mesmo exercício financeiro é o ano civil para o direito brasileiro. Então, você já poderia cobrar no 1º de janeiro do outro ano. Para evitar essa prática, veio o princípio da noventena, no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. É vedado instituir tributo, cobrar tributos, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha A. Essa previsão ela foi trazida pela Emenda Constitucional 42 de 2003, e ela visa justamente afastar essa prática que eu acabei de falar para vocês. Então, essa surpresa que era dada aos contribuintes dessas leis que saíam no final do ano. Tá? Então, o princípio da noventena, ele vem somar ao princípio da anterioridade. Então, eu devo observar o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Tá? Então, se eu instituir uma lei, se eu editei uma lei para instituir um novo tributo ou majorar um tributo no final do ano, eu vou cobrá-lo no exercício financeiro seguinte, mas observados os 90 dias. Porque eu dou ao contribuinte a possibilidade de se preparar, né? De preparar essa tributação ou essa majoração. Agora, nós vamos ver também que nós temos impostos que não observam esses princípios. Né? Aí, porque a própria Constituição, ela traz essas exceções, e nós vamos também falar um pouquinho de por que esses impostos não observam. Então, não estão sujeitos à observância desses impostos o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e os impostos extraordinários. Então, importação, exportação, IPI, IOF. Até dá uma musiquinha, né? Importação, exportação, IPI, IOF. Por que esses tributos não respeitam esses princípios? Porque eles são chamados de impostos extrafiscais. O que são os impostos extrafiscais? Eles têm, além do objetivo de arrecadar fundos para o Estado, no caso para a União,
também de regulação da economia. Então, eles podem ser majorados ou ter as suas alíquotas diminuídas de forma a estimular ou desestimular determinada atividade. Então, isso também é uma característica desses impostos. E se eles tivessem que observar o princípio da anterioridade ou o princípio da noventena, muitas vezes a União poderia não ter esse objetivo de forma tão rápida. Então, se eu quero fomentar, por exemplo, a indústria nacional, então eu majoro a alíquota do imposto de importação e aí a indústria nacional será fomentada. Então, essa é uma forma de desenvolver a indústria nacional. E esses impostos também têm esse objetivo, são os impostos extrafiscais. E o imposto extraordinário, né, que, como eu disse, também não observa o princípio da anterioridade. Os impostos extraordinários, eles estão previstos no artigo 148. E eu vou ler para vocês. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência. O único inciso do artigo 148 que não observa o princípio da anterioridade é esse inciso 1 que eu acabei de ler para vocês. E até pela leitura do inciso é muito claro por que ele não precisa observar. O empréstimo compulsório, ele cabe em calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. É viável eu aguardar 90 dias o exercício financeiro seguinte? Muitas vezes, se eu tivesse que aguardar todo esse tempo, quando a União tivesse acesso ao produto dessa arrecadação, não teria mais utilidade, né? A função desse tributo por muitas vezes, já teria ocorrido a calamidade pública, né? Então, por isso que ele também não observa o princípio da anterioridade. Como a gente tratou também na última aula, ao lado dos princípios, que também são limitações ao poder de tributar, nós temos as imunidades. As imunidades para os impostos, nós temos imunidades exclusivas dos impostos e estão previstas no artigo 150 da Constituição Federal. Então, o artigo 150 ele prevê: é vedada a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, há a imunidade do patrimônio, da renda e dos serviços uns dos outros. Não pode a União instituir imposto sobre a renda do Estado, né? Então, quando a Constituição fala uns dos outros, são os entes políticos da Federação. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Outra imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B, quando a Constituição fala templos de qualquer culto, na verdade ela está garantindo o direito previsto na Constituição do livre exercício da religião. Então, se eu tributasse os templos, eu, ente político, poderia tributar de forma confiscatória, por exemplo, ou com uma alíquota muito alta, um determinado culto que não fosse do meu agrado, eu que sou representante de um determinado Estado. Então, eu não gosto de um determinado culto religioso, então eu tributo aquele templo, né, de forma a impedir o exercício ou fazer com que ele não consiga se manter. Então, a Constituição veda a tributação por meio do imposto de templos de qualquer culto, né? E também ela veda quais são as riquezas que não são passíveis de tributação. O patrimônio, as rendas e os serviços. Então, patrimônio, renda e serviços não são tributados. Na linha C, a Constituição veda a tributação também do patrimônio, renda, os serviços dos partidos políticos, inclusive fundações e entidades sindicais. E aqui, assim como os templos de qualquer culto,
a Constituição quer garantir a livre atuação partidária. Então, nós temos a liberdade da atuação partidária, então, por isso, a imunidade aos impostos. Também são imunes as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Tá? Então, também o patrimônio, a renda e os serviços dessas instituições ou entidades sindicais também não podem ser tributadas pelos impostos. O artigo 14 do Código Tributário Nacional traz requisitos, né, para que essas entidades não sejam tributadas. As entidades que nós acabamos de falar. Quais são esses requisitos previstos no artigo 14? Eles não podem, essas instituições, entidades dos trabalhadores, instituições de educação, não podem distribuir renda. Então, elas não têm fins lucrativos, não podem distribuir renda, sob pena de não ser reconhecida essa imunidade. Tá? Não pode também distribuir, os seus recursos devem ser aplicados integralmente no país. E, por fim, devem manter escrituração de suas receitas. Então, essas condições previstas no artigo 14, elas devem ser observadas para que sejam reconhecidas como imune essas entidades dos impostos. Tá ok? Também, na linha D do artigo 150, nós temos as imunidades dos livros, periódicos, papel, jornais e papel destinado à sua impressão. Aqui nós tivemos uma discussão com relação à extensão dessa imunidade. Então, foi previsto na Constituição, antes era livros, jornais e periódicos. Aí houve uma pressão, mas e o papel? Se o papel também não for imune, mas é no papel que eu imprimo os jornais, os periódicos, então foi prevista a imunidade também do papel. Bom, agora que tem a previsão do papel, e o CD-ROM? Também tem que ser imune. E a tinta para impressão? Então, muito se discute até onde essa imunidade poderia ser estendida. A tinta para impressão, o que vem entendendo a jurisprudência é que ela não seria imune. Tá? Agora, o CD-ROM, como ele, na verdade, é um papel virtual, é onde estaria impresso, né, onde está o conteúdo dos livros de jornais, a gente vê que a jurisprudência tem entendido pela imunidade quando se tratar de livros, jornais e periódicos. Uma outra discussão para essa imunidade seria, é importante o conteúdo do jornal, do periódico, de uma revista, para que seja imune? Então, vamos dar um exemplo. A Playboy é imune? Eu entendo que não deveria ser, mas a Playboy é, porque ela é periódica. Né? Por ser periódica, ela é imune. Né? Então, esse aí é um exemplo da imunidade prevista na Constituição Federal. Bom, o veículo introdutor, como a gente já trouxe na primeira aula, de instituição dos impostos, é a lei ordinária. Então, é a lei que tem um processo regular, né, de tramitação, é a lei que deve prever os impostos. Agora, os impostos também podem ser criados por lei complementar. E a Constituição ela traz expressamente hipóteses ou impostos que só devem ser criados por lei complementar. É o caso do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que quando criado, porque, como a gente disse, ele ainda não o foi, mas quando criado, o será por lei complementar, por exigência da Constituição Federal. E medida provisória, pode instituir ou majorar impostos? O IGF, como a gente disse, e os impostos residuais não podem ser criados por medida provisória. E por que o imposto sobre grandes fortunas e os impostos residuais não podem ser criados por medida provisória? Quem sabe? Porque eles devem ser instituídos por lei complementar. E a Constituição
veda, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Então, a própria Constituição, ela veda a utilização de medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Como a gente disse, o imposto sobre grandes fortunas devem ser instituídos por lei complementar, assim como os impostos residuais. Então, com relação a esses impostos, não podemos ter medida provisória. Agora, a medida provisória, ela pode instituir ou majorar os demais tributos. E se tratar daqueles impostos extrafiscais que nós tratamos, que é a importação, exportação, IPI, IOF, e também os impostos extraordinários, a medida provisória também não irá observar o princípio da anterioridade. Porque, como a gente disse, os impostos não observam, né, esses impostos extrafiscais e os extraordinários, que é no caso de iminência de guerra, né, ou sua iminência, ou de calamidade pública, quando forem instituídos por medida provisória, a medida provisória também não irá observar o princípio da anterioridade. Bom, agora que nós já trouxemos aí noções gerais sobre os impostos, vamos tratar de cada um dos impostos que são da competência tributária da União. Vamos começar, esses impostos estão previstos no artigo 153 e 154. Antes da gente começar a tratar especificamente desses impostos, nós temos uma pergunta da rua, vamos ouvi-la. Meu nome é Tiago e eu gostaria de saber se ricos e pobres pagam tributos igualmente. Interessante a pergunta, né? Se ricos e pobres pagam tributos igualmente. Como a gente viu, os tributos eles incidem, na sua maioria, sobre o consumo. Então, a gente falou que não seria igual, porque os tributos que incidem sobre o consumo, eles não têm alíquota progressiva. O que é alíquota progressiva e alíquota proporcional? A alíquota proporcional é a aplicação de uma alíquota numa determinada base de cálculo. Então, se eu tenho uma base de cálculo menor, se eu aplico uma alíquota de 10%, por exemplo, eu vou ter uma tributação. Se eu tenho uma base de 100, alíquota de 10, eu vou ter 10. Se eu tenho uma base de 1.000, uma alíquota de 10, eu vou ter 100. Mas quem tem 10 e quem tem 100, quem paga 10 e quem paga 100, para o contribuinte pode ter o mesmo peso. Então, a alíquota proporcional, ela não é tão justa, ela não iguala ao rico do pobre, porque você vai tributar a mesma base, ou uma base menor para o pobre e uma base maior para o rico. A alíquota progressiva, ela atende, talvez, aí uma justiça social de uma forma melhor. Por quê? Porque ela tributa de forma progressiva o aumento da base de cálculo. Então, ela tributa com uma alíquota de 10%, isso ocorre no imposto sobre a renda, que nós vamos tratar. Ela vai ter uma alíquota para um determinado valor, uma alíquota maior para um outro valor, e ela vai subindo conforme também aumenta a sua base de cálculo. O que isso traz uma justiça social, porque quem tem uma base de cálculo maior não paga só o mesmo percentual, mas paga uma alíquota maior sobre aquele valor também maior. Por isso que ele atende mais a justiça social. Só que a grande maioria dos impostos não tem alíquotas progressivas. Eles têm alíquotas proporcionais. A cobrança é proporcional. Então, se fosse responder a pergunta de forma objetiva, os pobres pagam mais tributos, porque os tributos que incidem sobre o consumo, como a gente disse, têm as alíquotas proporcionais. Tá? Então, agora vamos tratar dos impostos da União. Os impostos, como eu disse, estão no artigo 153 e 154 da Constituição Federal. Vamos começar pelo imposto de importação. Imposto de importação, qual a materialidade do imposto de importação? Importar produtos. Como a gente viu, o imposto de importação não está previsto, não está sujeito ao princípio da anterioridade. Então, ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi instituído ou majorado, e também não está sujeito ao princípio da noventena.
Então, além de poder ser cobrado no mesmo exercício, ele pode ser cobrado antes de 90 dias. Tá? E por que isso? Como a gente disse, porque ele é um imposto extrafiscal. Ele também pode ser usado pela União para estimular ou desestimular determinada atividade. Imposto de exportação. Qual a materialidade? E aqui, quando eu falo materialidade, é lembrando da nossa primeira aula, quando a gente tratou do aspecto material, vocês se lembram, né? Que é verbo mais um complemento. É a ação do contribuinte no mundo que é escolhido pelo constituinte para ser tributado. Então, qual é essa ação no imposto de exportação? É exportar produtos nacionais ou nacionalizados. O imposto de exportação, ele também não observa o princípio da anterioridade e também não observa o princípio da noventena. E é interessante no princípio de exportação que a alíquota, assim também como no imposto de importação, a alíquota varia de acordo com o produto. Nós podemos ter alíquotas diferentes dependendo do produto que eu vou importar ou exportar. Então, isso é muito interessante nesses impostos. E também, assim como o imposto de importação, é um imposto extrafiscal. Tá? Então, quando incide o imposto de exportação? Quando eu vou exportar um determinado produto nacional. Então, eu tenho que pagar esse imposto de exportação. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Esse é bem conhecido, é o IR. Né? Qual é a materialidade do imposto sobre a renda? Auferir renda. Auferir renda ou auferir proventos de qualquer natureza. Qual a diferença de renda e proventos de qualquer natureza? Renda é o capital do trabalho. Né? É o salário pago pelas empresas ao seu empregado, né? Ou ao seu prestador de serviço. Então, é o que eu recebo, é o que é pago ao trabalhador. Isso é renda, é o produto do trabalho. O que são proventos de qualquer natureza? Proventos de qualquer natureza são acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. O aspecto temporal do imposto sobre a renda. Então, aqui no imposto sobre a renda, vamos tratar um pouquinho dos aspectos que a gente tratou na primeira aula, pela importância desse tributo. O aspecto temporal do imposto sobre a renda, ele acontece no dia 31 de dezembro. Então, lembra que a gente falou que aspecto temporal difere do momento do pagamento? Então, quando nasce a obrigação de pagar o imposto sobre a renda? Dia 31 de dezembro de um determinado ano, né, do ano. No dia 31 de dezembro, o que eu devo fazer para saber se eu sou contribuinte, se eu devo recolher imposto sobre a renda? Eu tenho que somar as minhas receitas, tudo que eu recebi durante o ano, a título de renda ou acréscimo patrimonial, descontar, deduzir as despesas, e as despesas previstas na lei, aí infelizmente a gente não vai conseguir tratar de todas, mas eu vou deduzir essas despesas, e se o meu resultado for positivo, eu devo pagar imposto sobre a renda. Se o meu resultado, receita menos despesas deduzíveis, for negativo, eu não devo recolher o imposto sobre a renda. Tá? Então, esse é o aspecto temporal, ele acontece no dia 31 de dezembro. A base de cálculo, como eu disse para vocês, é a renda ou proventos, que pode ser ganho de capital. Qual é a alíquota? E aqui é muito importante, como eu disse para vocês, o imposto sobre a renda, ele tem alíquota progressiva. Né? Então, até trouxe aqui para ficar mais claro. Para a pessoa física, a isenção do imposto sobre a renda, para quem recebe durante todo o ano, R$ 15.764,28. O que for recebido de R$ 15.764,29 até R$ 31.501,44 será tributado a uma alíquota de 15%. Tá? Então, eu tenho uma faixa de isenção e eu tenho uma faixa que será tributada a uma alíquota de 15%. Isso para a pessoa física, nós estamos falando.
O que superar R$ 31.501,44 durante o ano será tributado a uma alíquota de 27,5%. Então, vocês já devem ter ouvido falar das alíquotas do Imposto sobre a Renda, né? Então, isenção, uma faixa de isenção, 15% e 27,5%. Então, aqui a gente vê que quanto maior é a base de cálculo, também maior será a alíquota. Para a pessoa jurídica, nós temos uma tributação de 15% e um adicional de 10%. Bom, o imposto sobre a renda, ele está sujeito ao princípio da anterioridade, como a gente viu. Ele só deve ser cobrado no exercício seguinte. Mas ele não observa o princípio da noventena. Então, nós podemos ainda ser surpreendidos com uma lei editada no final do ano, com uma majoração de alíquota de imposto de renda? Sim. Ele não observa o princípio da noventena. Ele observa apenas o do exercício financeiro. Tá? Então, isso é um ponto bem importante. E ele observa os princípios da generalidade, universalidade e progressividade. Então, progressividade é isso que nós estamos falando. É a cobrança para uma alíquota maior, quanto maior for a base de cálculo. Então, isso é bem importante para o imposto sobre a renda. Bom, agora vamos tratar do IPI, Imposto sobre Produtos Industriais. Está previsto no artigo 153, inciso 4. O Imposto sobre Produtos Industriais, ele incide em 3 situações. No desembaraço aduaneiro de produto, quando da procedência estrangeira, incide da saída do produto industrializado do estabelecimento do importador. Então, na saída do produto industrializado do estabelecimento do importador, incide também na arrematação de produto apreendido ou abandonado que tenha sido levado a leilão. Então, eu também vou pagar IPI nessa hipótese. Uma característica importante do imposto sobre produto industrializado é a seletividade. O IPI, ele será seletivo, diz a Constituição. Quando a Constituição diz será seletivo, é porque ela obriga que ele o seja. O IPI, ele deve ser seletivo. O que é ser seletivo? Ele terá uma alíquota maior quanto menor for a essencialidade do produto. Então, produtos que não sejam essenciais serão tributados com uma alíquota maior. Produtos essenciais serão tributados com uma alíquota menor. Vamos dar um exemplo aí de produtos que sejam tributados com alíquotas maiores. Cigarros, bebidas, perfumes. Apesar da grande maioria das mulheres achar que perfume é essencial, ele é tributado a uma alíquota maior. Então, essa é uma característica importante do IPI. E ele também será não cumulativo. Figura da não cumulatividade. O que é não cumulatividade? É a compensação do que foi pago na operação anterior com o tributo que deve ser pago na operação consequente, na operação posterior. Mas nós vamos falar mais da não cumulatividade na próxima aula, quando a gente tratar do ICMS. Só gravem que o IPI, ele também é não cumulativo. E também não está sujeito ao princípio da anterioridade e também não está sujeito ao princípio da noventena. Bom, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, também previsto na Constituição no artigo 153, inciso 5, incide sobre operações de crédito, câmbio, seguro e transmissão, emissão ou pagamento, resgate de títulos ou valores mobiliários. O IOF ele é chamado de Imposto sobre Operações Financeiras. Agora vamos tratar do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Qual é a materialidade do ITR? É ser proprietário de um imóvel rural. O ITR está previsto no artigo 153, inciso 6.
Tá? Ele está sujeito, o ITR está sujeito ao princípio da anterioridade e ao princípio da noventena. A Constituição traz aí uma imunidade no imposto sobre propriedade territorial rural. E qual é essa imunidade? Não incidirá ITR sobre pequenas glebas rurais. Então, a Constituição traz uma imunidade. É importante só lembrar que quando a Constituição retira uma materialidade, e essa materialidade dá incidência de um imposto, e essa materialidade está prevista na Constituição, isso é uma imunidade. Tá? Ela prevê a não incidência de um determinado tributo naquela materialidade. Quando essa previsão é legal, tá? Então não está na Constituição, mas sim numa lei, nós chamamos de isenção. Só para situá-los. As alíquotas serão variáveis e progressivas quando elas tiverem a intenção de estimular a função social de uma determinada propriedade. Então, uma propriedade que está lá parada apenas para valorização imobiliária, ela será tributada com uma alíquota progressiva. Tá? Isso também tem previsão constitucional. E vale lembrar que aqui há também na Constituição uma previsão de delegação entre entes políticos. A Constituição prevê que o ITR pode ser cobrado, arrecadado, fiscalizado pelos municípios que assim optarem. Lembra que a gente tratou na última aula da delegação da capacidade tributária ativa. E temos ainda o imposto sobre grandes fortunas, que, como eu falei para vocês, ele deve ser instituído por lei complementar, mas ainda não o foi. Nós temos também os impostos residuais. Os impostos residuais estão previstos no artigo 154, inciso 1 da Constituição, e eles são aqueles impostos não discriminados da Constituição. Então, é uma competência da União para instituir impostos que não tenham o mesmo fato gerador e base de cálculo dos outros impostos previstos na Constituição. Então, na verdade, é ali uma previsão da Constituição falando, olha, se por acaso, União, você tiver alguma materialidade que eu não previ na Constituição e quiser tributar por meio de imposto, vai ser, a sua porta de entrada é o artigo 154.1, são os impostos residuais. Eles não estão discriminados na Constituição. Eles deverão ser não cumulativos, observarão o princípio da anterioridade e da noventena e só devem ser instituídos por meio de lei complementar. Os impostos, e por fim, os impostos extraordinários. Como a gente disse, os impostos extraordinários, eles vão incidir em iminência ou no caso de guerra externa. Como a gente falou, como a iminência ou caso de guerra externa, eles não observam o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. E serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Esses são os impostos extraordinários. Nós temos agora mais uma pergunta de um contribuinte. Vamos ouvi-la. Olá, meu nome é Tércio e a minha pergunta é: se igrejas e instituições beneficentes devem pagar impostos? Muito bem, André. Como a gente falou, igrejas e instituições beneficentes, elas são imunes aos impostos. Então, a renda, o patrimônio, os serviços das igrejas e das instituições beneficentes são imunes. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar de um princípio e uma história interessante, de um princípio que ainda vige até os dias de hoje, que é o princípio do não olê, do princípio do não tem cheiro. Tá? Um imperador romano, chamado Vespasiano, criou uma taxa que incidia sobre os mictórios públicos. E essa taxa ela era motivo de piada, né, entre a população. E o seu filho, Tito, pediu para que essa taxa fosse extinta, né, porque ele já estava cansado das gozações. E o imperador Vespasiano pega uma moeda que tinha sido paga e dá para o seu filho e pede para que ele cheire. E pergunta, tem cheiro? E Tito responde, não tem cheiro. Então, ainda hoje, a gente tem esse princípio, apesar de algumas críticas, vigente no ordenamento. Então, o que isso representa? Não importa para o direito tributário a origem.
se ela é ilícita ou lícita, ela será tributada, tá ok? Então, eu agradeço a participação dos alunos de hoje, muito obrigada, e eu espero vocês na próxima aula.